Revelado. A incrível história de como fiquei grávida do mendigo e a surpreendente verdade oculta. As gotas da chuva caíam como lágrimas do céu, e enquanto o vento frio fazia o coração de Ana acelerar, ela só pensava na sua rotina cansativa. Com 22 anos, o peso da vida parecia insuportável. Desde que seu pai perdeu o emprego, tudo dependia dela, uma balconista de uma pequena padaria na periferia de São Paulo. A vida era cheia de dificuldades, mas também de sonhos. Ela lembrava da casa da avó, cheia de risos e amor, onde tudo era mais simples. Mas agora, ao entrar em casa, o clima era de crítica. Sua mãe, com um coração generoso, mas teimosa, passava os dias reclamando de tudo. Numa noite chuvosa, Ana decidiu voltar para casa mais cedo. A cidade estava vazia, exceto por um homem sentado em um banco da praça. Lucas, um mendigo que sempre estava ali, teve a atenção de Ana. Ele parecia apenas um rosto cansado, mas havia algo ali. Você está com fome? Ana perguntou, enquanto compartilhava um sanduíche com ele. O que aconteceu em seguida a pegou de surpresa. Com um sorriso caloroso, Lucas começou a falar sobre sua vida. Ele contava suas histórias com uma sabedoria que só quem já havia enfrentado as duras realidades da vida poderia ter. Ana sentiu seu peito apertar. Uma vez eu fui artista, disse Lucas, mostrando uma pintura que fez antes das ruas tomarem seu destino. A beleza daquela obra-prima a cativou. Ele era mais do que um mendigo, ele tinha sonhado e criado. Ela, com seu coração acelerado, não pôde evitar sentir uma conexão. O frio da noite se transformou em algo quente e suave dentro dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As noites se tornaram momentos de encontro entre Ana e Lucas, e em um desses encontros, algo inesperado aconteceu. Ana descobriu que estava grávida. A alegria inicial rapidamente se transformou em desespero. Ao contar para a mãe, a casa virou um campo de batalha. Como você pôde fazer isso? Um mendigo, a mãe gritou, os olhos cheios de lágrimas e de desprezo. O lar, que já era difícil, parecia desmoronar. Ana se sentiu sozinha, aumentando a pressão em seu peito. Ela não sabia como lidar com o preconceito da mãe e da comunidade. O coração de Ana se dividia entre o amor que sentia por Lucas e a necessidade de sua família. Ela queria que sua mãe visse a beleza na luta e na dignidade de Lucas, mas a resistência era imensa. Você precisa entender que as pessoas não aceitariam isso, dizia sua mãe, a voz tremendo de indignação. Ana se viu em um dilema, entre o carinho profundo que sentia por Lucas e o que parecia ser a ruína de sua família. Todos esses sentimentos a levaram a uma decisão dolorosa. Ana precisava lutar por aquilo que amava, não apenas por Lucas, mas pelo futuro de seu filho. Da mesma forma, ela se sentia novamente a menina sonhadora que ria na casa da avó, disposta a desafiar tudo e todos por amor. O que ela faria agora? A coragem crescia, mesmo com o medo pairando no ar. Afinal, poderia o amor vencer todas as barreiras do preconceito e da rejeição? Ana sentou-se na beira da cama, os joelhos abraçados contra o peito, enquanto os ecos das palavras da mãe ainda preenchiam o ar como um pesadelo persistente. Ela olhava para o teto, tentando encontrar uma resposta nos pequenos riscos da pintura, mas nada parecia claro. A dúvida a consumia. Lucas foi o único a enxergar a beleza em sua alma cansada, e agora ela se perguntava se poderia contar com ele em meio ao turbilhão que a cercava. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava na janela, uma ideia começou a se formar em sua mente. Se sua mãe não poderia aceitar o amor que crescia entre ela e Lucas, talvez precisasse dar um passo adiante, longe daquela pressão familiar sufocante. O que mais ela tinha a perder? Um novo mundo parecia chamar, e Ana decidiu que precisava falar com Lucas. Ela saiu para as ruas molhadas, certa de que o encontraria no mesmo lugar, seu refúgio nas noites de solidão. As pedras da calçada estavam escorregadias, e a cidade parecia mais viva sob os reflexos dos postes de luz. O frio a envolvia, mas o calor das memórias que viveu com Lucas lhe dava coragem. Ao se aproximar da praça, seu coração disparou ao ver seu novo amigo sentado, parecendo perder-se em seus pensamentos. Oi, Lucas. Ana chamou ao se aproximar. Ele olhou para cima, um sorriso iluminando seu rosto desgastado. Oi, Ana.
O que traz você aqui a essa hora? Eu preciso te contar uma coisa, estou grávida. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas reverberou entre eles. Lucas ficou em silêncio, estudando o rosto dela. A expressão de surpresa lentamente se transformou em um sorriso genuíno. Isso é incrível, Ana. Uma nova vida. Mas e a sua família? A preocupação nos olhos dele era palpável. Era mais do que uma preocupação, era um convite à conversa. Minha mãe não aceita, Lucas. Ela não entende, não vê você como eu vejo. Ana tentou explicar, mas a emoção fez sua voz falhar. Ela só vê um mendigo, mas você é mais do que isso. A tristeza no olhar dele a tocou profundamente. Às vezes, o amor não é suficiente para convencer os outros. É uma luta constante. Mas o que você quer fazer? Quero lutar por nós, por essa criança. Eu quero que ela tenha um pai, e que você possa conhecê-la. Ana respirou fundo, sentindo que as palavras estavam finalmente saindo de seu peito como um grito silencioso. A face de Lucas se iluminou, mas logo a preocupação voltou. E se eu falhar? Sou só um homem, Ana. Não tenho nada para oferecer. Como posso ser um pai? Ela se aproximou, segurando a mão dele com força. Você tem amor, Lucas. E isso é mais do que qualquer coisa material. Não importa o que os outros pensem, nós podemos construir nosso futuro juntos, passo a passo. Os olhos dele se encheram de lágrimas, e Ana sentiu um nó se desatar em sua própria garganta. Era como se ali, no meio da praça, sob a chuva, um laço inquebrantável estivesse sendo formado. Então, vamos tentar, Ana. Quero ser parte da vida desse bebê, mas precisamos de um plano. Precisamos de um lugar seguro, de um trabalho. Lucas falava apressado, a determinação começando a brilhar na sua voz. Ana assentiu, sentindo que uma nova esperança nascia ali, naquela conexão inesperada. Mas no fundo, uma sombra de dúvida ainda pairava. Como enfrentariam a cidade, a rejeição e todos os obstáculos? A resposta não estava clara, mas um novo horizonte se abria diante deles. E enquanto olhavam nos olhos um do outro, ambos sabiam que a jornada estava apenas começando. Mas o que aconteceria se as dificuldades da vida urbana se tornassem intransponíveis? E será que o amor e a esperança seriam suficientes para superar todos os desafios que ainda estavam por vir? Ana e Lucas acordaram na manhã seguinte em meio a uma bruma de sonhos e incertezas. O sol fraco e tímido mal iluminava a pequena sala que alugavam em um quartinho nos fundos de um bar. Era um lugar humilde, mas a presença um do outro tornava tudo mais suportável. Lucas observou Ana enquanto ela se espreguiçava, ainda envolta nos lençóis surrados. Bom dia, mamãe, ele brincou, com um sorriso maroto, fazendo com que ela soltasse uma risada nervosa. A ideia de ser mãe ainda soava surreal, mas o carinho de Lucas lhe trazia um espírito de proteção que nunca sentirá antes. Bom dia, pai, respondeu Ana, brincando com as palavras, mas logo sua expressão se tornou mais séria. O que vamos fazer agora, Lucas? Ele respirou fundo, a sensação de pressão pesada em seu peito. Precisamos de um plano, Ana. A vida não vai ser fácil, mas precisamos encontrar um trabalho, um lugar estável. Eu tenho algumas economias, ela começou, hesitante. Posso usar o que sobrou do que minha mãe me deu antes de tudo isso. A ideia de tocar no passado era dolorosa, mas não havia como negar que aquele era um ponto de partida. Lucas franziu a testa, preocupado. Não é o suficiente. Precisamos de mais. E se a sua família tentar nos impedir, precisamos de segurança. Ele se pôs a pensar em quais serviços poderia oferecer. Ana se lembrou de algo. Mas espera. E a sua arte? Você poderia vender suas pinturas. Elas são incríveis. No entanto, Lucas balançou a cabeça. A arte não paga as contas, Ana. Preciso de algo mais em um trabalho fixo. Eu sou um mendigo, Ana. A cidade não olha para a gente. As palavras dele cortaram o ar, e Ana sentiu seu coração apertar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que crescia dentro dela. Um desejo feroz de lutar. Você não é só um mendigo, Lucas. Você é muito mais do que isso. E eu acredito em você. Ele olhou nos olhos dela, e pela primeira vez viu a intensidade da determinação que a incendiava. A força daquilo o atingiu como um raio. Então, vamos juntos. Eu vou tentar. Vou procurar um trabalho hoje. Ana assentiu, sentindo a adrenalina percorrendo suas veias. E eu vou procurar ajuda, alguém que possa nos oferecer conselhos sobre como nos manter seguros.
Após um breve café da manhã, o casal saiu em direções opostas. As ruas estavam cheias de vida, mas Ana sentia como se estivesse em um filme solene. Cada passo que dava parecia ecoar ponto enquanto caminhava. Começou a notar pequenos cartazes e anúncios na parede. Um curso de pintura estava prestes a começar, e o que Lucas a dissera sobre vender suas artes voltou à mente. Aquilo poderia ser o empurrão que precisa. O dia foi passando, carregado de expectativa e nervosismo. Ana buscava por informações, enquanto Lucas conversava em bares e restaurantes, tentando conseguir algo mais do que as sobras da noite anterior. Depois de algumas horas, Ana se encontrou em um café, vendo Lucas, que estava angustiado, sentado em uma mesa com um empresário de meia-idade. O homem parecia prestativo, mas a maneira como olhava Lucas a deixava inquieta, quase como se fosse um sujeito que medisse as aparências. E Ana, encarando a cena, se deu conta de que poderia perder Lucas para o preconceito do mundo ao redor. Uma onda de pavor a envolveu, enquanto ela se perguntava, e se essa nova vida, esse novo futuro que tanto almejavam, estivesse ameaçado por mais do que apenas as dificuldades do dia a dia? O coração dela acelerou quando Lucas olhou para ela um olhar que misturava insegurança e esperança. Ele parecia ter muito a perder, e ao mesmo tempo, tudo a conquistar. Mas o que esse empresário realmente queria? Ana sentiu que essa pergunta poderia revelar muito mais do que esperavam. E enquanto olhava para eles, a incerteza envolvia como um manto pesado. Ela piscou, pensando, estou pronta para tudo isso? Estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente? E a resposta poderia mudar tudo. Ana respirou fundo, a mente girando em um turbilhão de perguntas. O que se passava na mente daquele empresário? Ele realmente estava interessado em ajudar Lucas, ou apenas queria explorar sua vulnerabilidade? A cena à sua frente parecia fluir como um filme, mas a realidade estava longe de ser romântica. Lucas sempre foi um artista. O mundo tinha uma forma cruel de espremer a criatividade, especialmente de quem vive à margem. O café ao redor vibrava com conversas e risadas, mas para ela, tudo parecia distante. O olhar que Lucas lançou a Ana tinha uma mistura de esperança e insegurança que a atingiu como um soco no estômago. Ela queria correr até ele e mudar o rumo daquela conversa, mas sabia que precisava respeitar o espaço dele. O empresário gesticulava, parecia explicar algo com fervor, os olhos brilhando de entusiasmo. Ana não conseguia ouvir as palavras exatas, mas via a expressão no rosto de Lucas mudando. A insegurança cedia lugar à curiosidade, e o coração dela pulsava na expectativa de que o encontro poderia ser o início de algo novo. Mas, e se esse novo fosse uma armadilha? Decidida a saber mais, Ana se aproximou, mantendo suas emoções sob controle. Ao se aproximar da mesa, escutou fragmentos da conversa. O empresário falava sobre investimentos, uma galeria que estava buscando novos talentos, uma oportunidade rara. Lucas olhou para Ana, e ela viu uma pequena chama de esperança acendendo-se em seus olhos. Oi, amor, Ana disse, tentando infundir segurança na sua voz. Estava passando por aqui. Oi, Ana. Este é o Sr. Almeida, Lucas apresentou, a voz dele um pouco hesitante. Ele está falando sobre uma galeria que quer exibir trabalhos de artistas emergentes. O sorriso de Lucas era genuíno, e isso a acalmou, mas logo sua ansiedade voltou quando viu o olhar perspicaz de Almeida, que a avaliava como se estivesse fazendo um cálculo. Ana, certo? Muito prazer. O Lucas aqui tem um talento considerável. Eu realmente acho que ele pode se destacar. Obrigada, senhor, Ana disse, seu tom firme, porém com um pouco de insegurança. Mas qual é o custo disso? Assim, quero dizer, em que tipo de contrato estamos falando? Almeida sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, não há custo, minha jovem. O que você deve entender é que o mundo da arte pode ser complicado. Todo sucesso vem com suas sacrifícios. Lucas pareceu desconfortável, e o jeito que ele mordeu o lábio fez Ana perceber que ele também estava sentindo o peso daquela conversa. Olha, eu só quero uma chance, ele disse, algo para que possamos começar. Mas não quero nada que comprometa a Ana. As palavras dele começaram a ecoar na mente de Ana. O que ele poderia estar disposto a abrir mão? O que o empresário queria em troca? Enquanto refletia sobre isso, uma pergunta pairava no ar entre eles. Até que ponto estariam dispostos a ir para transformar suas vidas? Antes que pudesse processar completamente os sentimentos que a envolviam, Almeida começou a falar sobre uma exposição próxima. Se o seu trabalho impressionar, poderíamos oferecer um contrato de exclusividade. Mas, é claro, como eu disse, tudo tem seu preço. Ana engoliu em seco. Aquela oportunidade poderia mudar tudo, mas o que estariam dispostos a sacrificar em troca do sonho de Lucas?
A pressão da possibilidade parecia esmagadora, e, naquele momento, ela decidiu que precisaria colocar todas as cartas na mesa. Eu preciso saber tudo, Almeida, ela disse firmemente. Do que se trata essa exclusividade? O que isso significa para nós? Não podemos simplesmente nos deixar levar por promessas vazias. O olhar de Almeida se fixou em Ana com interesse renovado. Gostei desse seu espírito. Isso é importante em negócios. Muito bem, deixe-me explicar. Enquanto suas palavras ecoavam, Ana sentiu um aperto no coração. Se apenas a arte de Lucas poderia ser o caminho, então todos precisariam acreditar em si mesmos. Mas será que estavam prontos para se arriscar ao desconhecido? A oportunidade lunática poderia ser a salvação, mas também a própria condenação. Enquanto o empresário falava, Ana percebeu que a luta deles estava apenas começando. Entender as verdadeiras intenções de Almeida era apenas a ponta do iceberg. No fundo, uma nova pergunta surgia. Conseguiriam realmente encontrar o equilíbrio entre sonho e realidade, e em meio àquelas incertezas, a única certeza que restava era: mudar suas vidas exigiria mais do que apenas coragem. E logo eles perceberiam que o maior teste estava a caminho. Almeida continuou a descrever as condições da exposição, seus gestos amplos e suas palavras fluindo como um rio. Mas para Ana, tudo parecia desmoronar sob o peso da incerteza. Ela viu Lucas, seu amor, tão próximo de uma oportunidade que poderia levá-lo a novos patamares, mas ao mesmo tempo, sentia que eram altas as apostas. O que você precisa entender, Lucas, Almeida disse, com uma ênfase que fez o coração de Ana acelerar, é que este contrato não é só sobre exposição. Nós teremos um controle, uma direção artística que precisaremos discutir constantemente. A galeria não apenas mostrará seu trabalho, mas moldará sua imagem, sua carreira. As palavras pareciam um eco na cabeça de Ana, tingidas de preocupação. O que aquilo realmente significava? Analisou o rosto de Lucas, a esperança brilhando em seus olhos, mas também um leve tremor nos lábios. Ele estava tão perto de tudo que sempre desejou, mas a que custo? E se você não gostar do que eu faço? Lucas perguntou, a voz hesitante. E se isso mudar a forma como eu me expresso? Meu trabalho é pessoal. Ana sentiu um nó na garganta. O artista que ela amava era livre, seu trabalho uma extensão de sua alma. Ser moldado por um empresário em busca de lucro era como sufocar uma flor que estava prestes a desabrochar. Ela se lembrou de quantas vezes havia visto Lucas trabalhar até tarde da noite, imerso nas cores e formas de sua arte, perdido em seu mundo. Almeida, aparentemente imperturbável, deu de ombros. Isso é o preço do sucesso, meu amigo. Se você quer ser visto, precisa estar disposto a se adaptar. Eu vejo potencial em você, mas o mundo é cruel e competitivo. Precisamos ser estratégicos. Aquelas palavras ecoaram como um tiro. A pressão de mudar, de se ajustar a um modelo que não era o dele, pesava como uma âncora na alma de Lucas. Era preciso segurar a corda ou deixá-la se desfazer em suas mãos. Lucas, Ana começou, mas ele a interrompeu, nervoso. Eu sei, Ana, eu sei que precisamos ser cautelosos. Mas e se isso for a chance que tanto esperei? Eu não posso deixar passar. Eu não quero, por nada nesse mundo. Ana ficou em silêncio, seu coração se contorcendo. O que poderia dizer? Eles sempre combateram juntos as tempestades da vida, mas agora havia incertezas no horizonte que poderiam mudar tudo. Ela decidiu que era hora de convocar a coragem. Então, se você acredita que esse é o seu caminho, temos que entender todos os termos. Não podemos deixar que essa oportunidade nos consuma. Precisamos manter seu espírito livre, Lucas. Almeida observou a interação deles com um sorriso satisfeito, claro de que estava em uma posição de poder. Vocês dois têm uma dinâmica interessante. Mas eu sugiro que pensem com calma. Esse tipo de decisão não pode ser apressada. Ana sentiu um calafrio, uma sensação estranha, como se as peças do jogo estivessem mudando mais rápido do que seus corações podiam acompanhar. Ela queria proteger Lucas, mas, ao mesmo tempo, não queria derrubar um sonho que ele acalentava com tanto carinho. Prometa que não vai se perder nessa jornada, ela pediu, olhando diretamente nos olhos dele, cheios de determinação. Prometo, Lucas disse, a sinceridade na voz, mas a dúvida ainda estava ali, pairando entre eles como uma sombra. Enquanto se afastavam do café, Ana percebeu que a discussão com Almeida havia apenas começado. Agora eles tinham que encontrar um jeito de desvendar a verdade por trás daquela proposta reluzente, entender os bastidores da arte e os riscos que poderiam correr. Ironicamente, o que parecia ser um sonho, poderia se transformar em um pesadelo.
E a pergunta que não saía de sua mente era se estariam prontos para enfrentar as tempestades que estavam por vir. Naquela noite, sentia que os próximos dias iriam trazer revelações além da própria arte e assim, deixaram o café, com a sensação de que algo maior os aguardava, algo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas também a forma como viam o mundo ao seu redor. Será que eles estavam prontos para descobrir as verdadeiras intenções de Almeida? Ana e Lucas caminharam em silêncio, cada passo ecoando as dúvidas que estavam passando por suas mentes. O ar estava tenso, como se o universo estivesse segurando a respiração à espera de uma decisão. O reluzente letreiro da galeria passou ao fundo, uma promessa de brilho e reconhecimento, mas para Ana, parecia mais um labirinto onde poderiam se perder. Ela olhou para Lucas. Sua expressão era uma mistura de emoção e tormento. Vamos para casa, ela sugeriu, buscando conforto no lar que haviam construído juntos, onde as preocupações pareciam mais leves. Assim que entraram, a familiaridade do espaço trouxe um respiro de alívio, mas a sombra da conversa com Almeida ainda pairava entre eles. O cheiro de tinta e madeira, os quadros pendurados nas paredes, tudo era um lembrete do que estavam prestes a deixar para trás ou mudar irreversivelmente. Sentaram-se no sofá, e Ana rompeu o silêncio. Lucas, eu fico pensando, é só uma galeria, mas parece que o futuro inteiro está ligado a isso. Lucas esfregou o rosto com as mãos, os olhos perdidos em algum canto. Eu estou com medo, Ana. E se eu não agradar? E se perder a essência do que sou? Mas por outro lado, e se esse contrato for a oportunidade que vai mudar minha vida? Ele se levantou, andando nervosamente pela sala. As paredes ao seu redor pareciam estreitar-se, enquanto o peso da decisão se tornava um fardo cada vez mais pesado. Você sabe o quanto eu sonho em ser reconhecido, certo? E se não tentarmos? E se essa for a última chance que eu tiver? Ana sentiu as lágrimas começarem a brotar. Eu só quero que você permaneça você. Sua arte é única, Lucas. E quem você é deve ser celebrado, não moldado. Às vezes, a busca pelo sucesso pode nos levar a lugares escuros. Um silêncio pairou, quase opressivo. Lucas parou e a encarou, os olhos cheios de um conflito visceral. Ana, eu não quero que você se sinta assim. Você é a única que me faz ver valor na minha arte. E a última coisa que eu quero é fazer algo que te machuque. Ele se virou, olhando pela janela onde a luz da noite iluminava os prédios distantes. Ana levantou-se e se aproximou dele, segurando sua mão. Podemos fazer isso juntos. Precisamos investigar, entender os riscos. Assim saberemos a que estamos nos submetendo. Lucas respirou fundo e, pela primeira vez, houve um sutil sinal de esperança. Você realmente acha que podemos lidar com isso como um time? Claro, ela sorriu, acariciando sua mão. Como sempre fizemos. Eu te apoio, mas precisamos ser cautelosos. Ela hesitou por um momento antes de adicionar, e precisamos de planear um jeito de encontrar mais informações sobre Almeida. Ele pode parecer bonzinho, mas a verdadeira natureza das pessoas muitas vezes se revela nas horas difíceis. Lucas completou, agora mais seguro. Ana assentiu e um pacto silencioso se formou entre eles. A chama da determinação começava a arder novamente, aquecendo seus corações. Mas, ao mesmo tempo, uma consciência de que o caminho à frente seria cheio de desafios o cercou. Naquela noite, depois de um longo dia que parecia ter se estirado infinitamente, deitaram-se na cama, ainda inquietos, mas juntos. Ao adormecer, Ana não conseguia escapar da sensação de que havia algo mais em jogo do que apenas uma exposição. A sensação de que Almeida não era a única sombra no horizonte, e que a própria arte poderia esconder segredos que ainda não estavam prontos para enfrentar. Quando a manhã chegou, um novo dia trazia esperanças, mas também incertezas. E Ana não podia deixar de pensar. O que mais estava escondido debaixo da superfície desse mundo artístico que eles estavam prestes a explorar? Ao acordar, uma decisão começou a emergir em sua mente. E seria essa decisão capaz de redirecionar o rumo de suas vidas? Ao despertar, Ana sentiu um frio na espinha. A luz que entrava pela janela parecia um aviso. Ela se afundou em suas cobertas por alguns instantes, tentando reunir coragem. A mente tumultuada refletia sua intensidade emocional, e a decisão que fervilhava em seu interior podia ser a chave que mudaria tudo. Lucas, você está acordado? Ela chamou, sua voz ainda trêmula de sono. Ele se virou para ela, com um sorriso sonolento, mas os olhos dele já carregavam a preocupação. O que foi, amor? Ana respirou fundo, como se preparasse um discurso. Eu estava pensando, talvez a gente possa mergulhar de cabeça nessa pesquisa sobre Almeida.
Não só a vida dele, mas sobre outros artistas também. Pode ser que encontremos padrões, dicas do que devemos evitar. Você está certa, Lucas respondeu, agora sentado na cama, o rosto iluminado pela ideia. Se pegarmos a base da informação, poderemos fazer melhores escolhas. Mas, e se não gostarmos do que descobrirmos? Ana hesitou. A incerteza era assombrosa. Acho que temos que estar prontos para aceitar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Afinal, melhor confrontar o que está escondido do que viver em uma mentira, não é? Precisamos descobrir o que realmente se passa nesse mundo. Lucas assentiu, uma centelha de determinação iluminando seu olhar. Certo. Vamos fazer isso juntos. Após um café da manhã marcado por tímidos sorrisos e olhares cúmplices, os dois se prepararam para a missão. Ana pegou o celular e, despretensiosamente, começou a buscar informações sobre Almeida. Impressionante como uma simples busca na internet podia desencadear uma onda de curiosidade e ansiedade. Olha isso! Ela disse, um misto de emoção e apreensão. No ecrã, uma lista de exposições de Almeida, comentários sobre ele, e até mesmo críticas divididas sobre seu estilo e sua abordagem. Algumas das avaliações eram implacáveis, ressaltando sua tendência de manipular os artistas que trabalhavam com ele. Viu? As coisas não parecem ser tão brancas e pretas quanto parecem, Lucas comentou, enquanto examinava os detalhes. Algumas pessoas o veem como um iluminador e outras como um tirano. O clima começou a se intensificar. Ana sentiu o peso desse novo conhecimento. Precisamos ir mais fundo. Talvez alguém na galeria possa nos dar mais informações. Concordo, mas precisamos ser discretos. Não podemos deixar que ele perceba nossas intenções. Lucas disse, o tom de sua voz mudando para algo mais sério. Então, que tal falarmos com o Rodrigo? Ele é artista e já expôs lá antes. Pode saber algo sobre Almeida. Ana sugeriu, já sentindo um ímpeto de buscarem a verdade. Assim que combinaram de encontrar Rodrigo, um frio na barriga tomou conta de Ana. Eles sempre foram seguros em seu pequeno mundo artístico, afastados dos dramas e perseguições. Agora, mergulhar mais fundo nesse novo universo parecia assustador. Você acha que estamos prontos para isso? Ana perguntou, com o coração acelerado. Acho que, mais do que nunca, precisamos entender em que estamos entrando. Precisamos saber se estamos indo para uma clareira ou para uma armadilha, Lucas respondeu, segurando a mão dela com firmeza. Ela sorriu, sentindo-se mais confiante. Então, vamos nos preparar para tudo. A combinação de ansiedade e esperança pulsava nessas pequenas interações, uma energia quase palpável dentro da casa que antes significava apenas segurança. Quando a hora de encontrar Rodrigo chegou, Ana e Lucas se sentiram como se estivessem prestes a cruzar a linha que separava o conhecido do desconhecido. Cada passo que davam em direção ao encontro parecia ecoar a importância daquele momento. E se ele não quiser falar ou nos desviar do caminho? Ana perguntou, olhando pela janela do carro, seu coração batendo mais rápido. Vamos descobrir. Só temos que ir com a mente aberta, Lucas respondeu, mas sua voz traiu uma pontada de incerteza. Ana sabia que algo estava prestes a ser revelado. Algo que poderia acertar suas vidas para sempre. Ao chegarem ao local do encontro, uma pergunta pulava à mente dela, como um eco. Estariam prontos para enfrentar a verdade sobre Almeida? E, ao abrir a porta, um choque de emoções a esperava, como se uma tempestade estivesse prestes a se desenrolar. Ana e Lucas entraram no pequeno café onde haviam combinado com Rodrigo. O cheiro de café fresco e pães quentes misturava-se ao murmúrio baixo de conversas ao redor. O coração de Ana batia acelerado, a expectativa deixava nervosa. A sensação de estar à beira de uma descoberta significativa pairava no ar assim que se acomodaram em uma mesa na esquina. Rodrigo chegou. Ele era um cara simpático, cabelo desgrenhado, sorriso largo. Oi, pessoal. Desculpa a demora, o trânsito hoje tá uma loucura. Ele se sentou e logo pediu um café. Rodrigo, temos algumas coisas que gostaríamos de discutir com você. Ana começou, mas foi interrompida por uma onda de insegurança. O olhar de Rodrigo captou sua hesitação. É sobre Almeida, Lucas completou, um tom sério na voz. A gente está meio curioso e, na verdade, preocupados com tudo o que ouvimos. Você sabe algo que possa nos ajudar? Rodrigo franziu o senho, claramente impactado pela pergunta. O movimento ao seu redor diminuía, como se o tempo tivesse desacelerado por um momento. Almeida? Uau!
Não esperava que vocês fossem atrás dele. Ele não é uma pessoa fácil de se lidar, sabe? Suas exposições podem ser um sonho, mas parece que por trás disso, as coisas são bem diferentes. Ana mordeu o lábio, segurando firme a mão de Lucas. Em que sentido? O peso de suas palavras parecia ecoar em seu peito. Eu não quero fazer fofoca, Rodrigo começou, hesitante. Mas ele tem uma reputação. Muitos artistas falam sobre como ele manipula o processo criativo. Ele faz promessas, que depois se revelam enganosas, jogando os artistas uns contra os outros. É tenso. Lucas, atento a tudo, perguntou, mas por que as pessoas continuam a trabalhar com ele, então? Ah, porque ele tem um Domingo Almeida sabe como fazer uma arte incrível. Muitos acreditam que podem ser a próxima grande estrela sob sua tutela. É um jogo, uma aposta. E nem todos saem ilesos. Ana sentiu um frio na barriga. E você? Como você se sente trabalhando com ele? Rodrigo olhou para baixo, pensativo. Tô fora do ciclo dele agora, mas já estive sob sua influência. A pressão era enorme. Perdi a noção do que eu queria em troca de um sonho que parecia tão próximo. A arte virou um campo de batalha e não um espaço de expressão. É complicado. As palavras dele atingiram Ana como um peso sobre os ombros. Percebeu que o que parecia um simples mergulho em histórias de Almeida era, na verdade, um universo complexo de relações danosas. Este não era apenas um estigma sobre um artista, era uma cultura, uma armadilha em que muitos podiam cair. E se você tiver mais informações, poderia compartilhar. Lucas indagou, observando Rodrigo com atenção. Sim, claro. Mas eu precisaria ter certeza de que vocês estão dispostos a lidar com o que vem pela frente. Não é só curiosidade. Isso é sobre sobrevivência no mundo da arte, Rodrigo afirmou. Sua expressão agora mais sóbria. Ana sentiu o impacto da realidade se instalar. Estavam em uma encruzilhada. A busca pela verdade não era apenas um mergulho em histórias, era um chamado à aventura que poderia colocá-los em risco. Estamos prontos. Queremos descobrir tudo, mesmo que seja difícil. A intensidade da conversa fez a ansiedade de Ana crescer novamente, mas agora era uma mistura de medo e determinação. Era um passo, um caminho a ser trilhado, e nenhuma incerteza poderia fazê-los recuar. Ao mesmo tempo, um pensamento sombrio surgiu. E se a verdade que descobrissem fosse mais do que apenas uma história? E se a história afetasse profundamente suas vidas? Beleza, Rodrigo disse, inclinando-se para a frente, então vamos falar sério sobre Almeida. O que vocês não sabem pode até mesmo mudar como vocês veem as exposições dele. Ana prendeu a respiração, o peso das palavras prestes a se desenrolar a envolvendo como uma tempestade prestes a chegar. Estava prestes a descobrir algo que poderia desmantelar tudo o que conhecia sobre arte e a própria escolha de vida. Mas estava preparada? Essa pergunta ecoava em sua mente, enquanto Rodrigo começava a revelar o que estava escondido nas sombras. E nesse momento de expectativa, uma nova incerteza surgiu. Eles ainda seriam os mesmos quando tudo isso acabasse? Rodrigo respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar no desconhecido. O olhar sério dele transmitia que, por trás de sua leveza habitual, existiam camadas de histórias que nunca haviam sido contadas. Ana sentiu a tensão na atmosfera. O cheiro do café já não era tão reconfortante. Era o prenúncio de algo pesado. Almeida não é apenas um artista talentoso, Rodrigo começou. Ele tem uma conexão muito forte com seus colaboradores, quase obscura. Ele seduz os artistas, faz você se sentir especial, escolhido. Mas é tudo parte de um jogo. Uma vez que você entra, fica difícil sair e há um preço a pagar. A única coisa que queremos saber é a verdade, Lucas interrompeu de forma decidida, como se aquilo pudesse mudar o curso da conversa. Ana apreciou a coragem do amigo, mas a dúvida ainda pairava no ar. Estariam realmente prontos para saber tudo? Vocês realmente têm que ficar preparados, Rodrigo insistiu, olhando nos olhos de Ana. Tem coisas que outras pessoas não falam. Alguns artistas que saíram do ciclo dele nunca mais conseguiram fazer arte do mesmo jeito. Há uma sombra que eles carregam, como um peso que afunda. Às vezes, escutamos os sussurros durante os vernissagens, olhares tortos, canções de desprezo. Não é só o que você vê nas exposições. Ana sentiu o estômago revirar. O que você está dizendo é que as paredes que cercam aquelas obras têm um cheiro de traição? Sua voz mal passou de um sussurro. Rodrigo assentiu lentamente, o olhar grave. Exatamente. E isso não se limita a Almeida.
São histórias que se repetem, armadilhas que alguém pode se ver preso. Arte deveria libertar, e não aprisionar. As palavras dele se agarravam a Ana como uma teia de aranha, a deixando emaranhada em um turbilhão de pensamentos. Mas e agora? Como enfrentamos isso? O que devemos fazer? O nervosismo se transformava em um dilema íntimo, quase físico. Elas precisavam de respostas, mas a que custo? Rodrigo usou um tom mais suave, quase paternal. Primeiro, fiquem atentas a quem se aproxima. As promessas são sedutoras, mas lembrem-se, nada vem de graça. Depois, tentem conversar com outros artistas, aqueles que saíram desse ciclo. Eles têm histórias para contar, experiências que podem salvar vocês de um possível desastre. Lucas interveio. Você acha que chegaremos a esse ponto? Falar com mais pessoas? Será que eles se abrirão? Se vocês se mostrarem sinceros e dispostos a entender a situação, talvez sim, Rodrigo respondeu. A determinação em seus olhos ressoou algo novo dentro de Ana. Uma chama de coragem, mas uma nova inquietação surgiu. E se eles fossem capazes de desvendar essa complexa tapeçaria de mentiras e verdades, e mesmo assim, as consequências fossem mais do que apenas dolorosas? As vozes em sua cabeça se tornavam um eco distante, e Ana começou a se perguntar o que elas estariam dispostas a sacrificar pela verdade. Nossa busca não é apenas sobre Almeida, não é? Ana disse, quase para si mesma. É sobre o que significa ser artista nesse mundo. Rodrigo sorriu levemente. Vocês estão a caminho de uma descoberta que pode mudar suas vidas, mas lembrem-se de que algumas verdades podem lesionar. Enquanto as palavras dele pairavam no ar, Ana olhou para Lucas. Um novo entendimento se formava entre eles. Estavam prontos para abrir as portas e enfrentar o que havia dentro. Se é assim, vamos encontrar esses artistas. Precisamos fazer isso para nós e para o futuro da arte, Lucas declarou, olhando firme para Ana. Ainda havia muito a ser revelado. E, acima de tudo, uma pergunta pairava. Qual seria o preço que iriam pagar por essa verdade? Com o pensamento daquele martelo de incerteza martelando em suas mentes, a saída do café agora parecia um portal para uma jornada que poderia despedaçar tudo o que conheciam. Mas o desejo de saber se tornava mais forte. E no fundo, uma única frase disparava as emoções deles em um turbilhão. E se o próximo artista se machucar na armadilha fosse um deles? Ana e Lucas se reuniram novamente no quarto, a passos lentos e mente agitada. Aquela conversa com Rodrigo ecoava em suas cabeças como um mantra promessas, traições e a sombra de Almeida pairando sobre tudo como uma nuvem densa. O peso da decisão do artista começava a se revelar, e a ideia de se arriscar em um mundo onde a arte poderia ser manipulada os deixou tensos. Você acha que devemos mesmo ir atrás desses artistas? Ana perguntou, seu olhar preocupado. Ela sabia que entendimentos simples não existiam ali, havia uma linha fina entre o sonho e a realidade. E se eles nos disserem que a nossa perseguição é um erro? Lucas passou a mão pelos cabelos, pensativo. Não podemos voltar agora. Se Almeida é o tipo de pessoa que faz tudo isso, precisamos saber. Não podemos deixar que o medo nos impeça de buscar o que é certo para nossa arte e para o futuro do nosso filho. Ele olhou nos olhos dela, e Ana sentiu um calor se espalhar no peito. A determinação que irrompia dele a encorajava, mas o receio ainda tremulava como uma chama prestes a apagar. Na manhã seguinte, com um misto de ansiedade e entusiasmo, decidiram começar sua busca. O primeiro passo seria encontrar outros artistas que tivessem saído do labirinto de Almeida. Ele era uma figura proeminente, mas a cidade também era grande e cheia de vozes. Entre as conexões que haviam cultivado, Rodrigo havia mencionado uma artista chamada Clara, cujas obras haviam ganhado notoriedade, mas que, segundo rumores, tinha rompido laços com a galeria de Almeida. Ana e Lucas encontrarão-se em um café onde Clara costumava expor algumas de suas obras. A atmosfera estava vibrante, embora o peso da situação densa se fizesse sentir. Assim que viram Clara, cercada por sua arte, sentaram-se juntos, e Lucas tomou a iniciativa de falar. Oi, somos fãs do seu trabalho. Você pode dedicar um momento para conversarmos? Lucas disse, nervoso, mas firme. Clara olhou para eles, uma expressão de surpresa misturada com doçura no rosto. Claro. Fico feliz que gostem da minha arte, respondeu, gesticulando para que se sentassem. Ana respirou fundo, preparada para abordar o tema delicado. Estamos em busca de informações sobre Almeida. Rodrigo falou sobre sua experiência com ele e acreditamos que as suas histórias possam ajudar. As palavras saíram rápidas, como um desabafo. Clara hesitou, e o olhar dela discerniu algo mais profundo entre os dois. A arte de Almeida é sedutora, Clara começou, pensativa.
Ele sabe como fazer você se sentir especial, válido. Mas não se deixem levar pela aparência grandiosa. Seu estilo é apenas um pano de fundo para o que realmente rola por trás. Mas você saiu, Lucas murmurou, a admiração em seus olhos. Sim, mas foi uma caminhada dolorosa. A pressão me levou a me distanciar de tudo que era genuíno. As pessoas começaram a ver minha arte como um produto, não como uma extensão do meu eu. Clara olhou para fora do café, como se as memórias fossem uma tempestade prestes a estourar. Entendi que a arte deve ser uma expressão livre, não uma venda. Ana sentiu cada palavra de Clara como uma onda fervente no coração. Ela sabia que essa aproximação não era apenas sobre Almeida, mas também sobre encontrar consolo e identificação. E agora, como você se sente em relação à sua arte novamente? Ana questionou. Clara sorriu, a leveza em seu olhar começando a brilhar. Recuperei meu eu, e a arte voltou a me dar vida. Mas foi preciso um afastamento e muitos desses altos e baixos. Vocês estão dispostos a enfrentar essa jornada? Lucas e Ana se entreolharam, a conexão pulsando como um símbolo de compreensão. Prontos para enfrentar isso, Lucas respondeu, o foco no olhar firme. Então busquem a verdade, mas não se esqueçam de permanecer em sintonia um com o outro. O amor que vocês têm é poderoso, e isso será sua maior força. Mas cuidado com os encantos do mundo da arte. Nem tudo é como parece. Clara fez uma pausa, seu olhar refletindo empatia. O que digo pode parecer assustador, mas é verdadeiramente libertador. Ana sentiu-se mais forte diante daquela nova realidade. As palavras de Clara encorajaram a seguir em frente, mas também a lembrar o quão vulneráveis eram nesse setor. A arte poderia ser uma bênção ou uma maldição. Após aquela conversa, Ana e Lucas deixaram o café com um novo senso de direção. Sabiam que, com um filho a caminho e um amor que lutava contra as sombras de um mundo cruel, a determinação seria necessária para atravessar a linha tênue entre sonho e realidade. Quando a noite chegou, ambos se sentaram no pequeno sofá do quarto, envolvidos em um abraço que falava mais do que 1000 palavras. Era uma conexão íntima, e por um momento, pareciam longe de todo aquele tumulto, apenas dois sonhadores unidos pelas esperanças e pela luta. Vamos fazer isso juntos, Lucas, Ana disse suavemente, olhando diretamente em seus olhos. Juntos, enfrentaremos qualquer tempestade. Ele sorriu, um brilho no olhar. Para todo desafio que aparecer, recalibraremos nossa luta. Estamos juntos nisso, e agora sabemos que há mais gente que já passou por isso antes. Vamos encontrar nosso caminho, um passo de cada vez. E assim, enquanto a cidade começava a mergulhar em uma noite calma, Ana e Lucas sentiram a certeza de que nada poderia os separar. O amor se tornará sua âncora, e eles estavam prontos para lutar por um futuro onde a arte não fosse simplesmente um jogo, mas uma declaração de vida. Mas mesmo enquanto o futuro parecia mais claro, um aviso ressoava: a jornada apenas havia começado. Manu tremia nos lábios de ambos, o temor do que ainda estava por vir, mas agora, sem dúvida, estavam prontos. E você, também está pronto para enfrentar os desafios que a vida apresenta? Então não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude-nos a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.